Olá pessoal, tudo bem? Voltei aqui com o segundo módulo da programação básica para Python e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a organização de programas em Python. Só um aviso, no último vídeo recebi alguns feedbacks de que o áudio estava baixo. Então dessa vez eu tentei aqui mudar algumas coisas, vamos ver se melhorou. Se tiver melhorado, vocês comentem aí, se tiver ruim também, só falar, beleza? A gente vai falar hoje um pouquinho sobre como, programar Python, mas antes a gente precisa entender como que um programa é organizado, quais são os tipos de dados disponíveis, o que são variáveis e como que elas podem ser declaradas, como que a gente atribui valores a essas variáveis e como que a entrada e saída básica de dados podem ser feitas. O primeiro passo é a gente escrever um programa. Ele é basicamente, não se atentem agora no que está no conteúdo, né, desse arquivo, mas ele basicamente é um arquivo texto. O que diferencia ele, para que o computador saiba que se trata de um programa que contém comandos para ser executado, é a extensão do arquivo, nesse caso de nome alomundo.py, que a gente chama de .py. Né? E o que significa essa extensão do arquivo? A gente já está muito acostumado a ver arquivos com .pdf, que a gente lê, né, esse conteúdo de texto em editores do Adobe Acrobat, por exemplo. A gente conhece arquivos .doc, isso daqui era para ser um DI, gente, ficou ruim aqui, mas é .doc, que são arquivos para ler no Word, executáveis, .exe e assim por diante. Eu poderia muito bem escrever um programa Python, deixa eu abrir aqui um editor de textos, eu poderia muito bem escrever um programa Python desse sentido aqui, um print, só explicando bem rapidamente, mas a gente vai entender esses comandos com mais detalhes nos outros módulos. Mas print é uma palavra reservada dessa linguagem de programação Python que significa imprimir na tela. E ele vai imprimir na tela todo o conteúdo que estiver entre parênteses e, nesse caso, a gente quer imprimir essa frase que a gente chama de string, a gente vai entender isso mais à frente. Olá, mail, teste YouTube. Aqui eu posso salvar esse arquivo e vocês começam a perceber que aqui já vem a extensão do arquivo, tá vendo? .py, teste youtube.py. Para que eu consiga salvar isso com essa extensão, eu preciso alterar o tipo do arquivo para todos os arquivos. Dessa forma, eu consigo salvar. Aqui eu já tinha feito outros testes, deixa eu só excluir esse para a gente fazer tudo aqui do zero. Para a gente salvar com a extensão correta, eu preciso garantir que eu esteja no tipo todos os arquivos. Caso eu estivesse aqui, ele iria ignorar se eu tivesse colocado .py aqui e ele iria salvar de qualquer forma um .txt, um arquivo texto, vai ficar um negócio muito zoado. Então, eu preciso vir aqui, colocar o .py e salvar, mudar o tipo, né, para todos os arquivos e aí sim eu salvo. Dessa forma, porque eu já tinha, enfim, eu excluí ali o negócio, mas a gente faz no quem sabe faz ao vivo. Fazer aqui o comandinho, vemos aqui, salvar como, mudei aqui a paradinha, teste youtube.py, beleza, sim, maravilha, salvei aqui o print oi. Então, eu transformei esse arquivo que contém textos, nesse outro aqui, né, que tem um monte de textos, eu transformei esse arquivo, o que diferencia esse desse outro é que esse aqui tem a extensão .py e ele vai entender como um programa Python, e esse outro tem a extensão .txt e ele vai entender como um arquivo texto. Beleza? Mas o computador, ele não conhece Python. Não é só a gente salvar ali com a extensão .py que o computador milagrosamente vai entender aquele conteúdo textual como instruções para serem executadas. O computador, nós vimos no módulo anterior, que só entende binário, linguagens de zeros e uns, né, para executar ali com impulsos elétricos, como nós vimos anteriormente. Então, a gente precisa traduzir esse conteúdo
que nós digitamos nesse arquivo textual, né, que são comandos, instruções Python para binário. E como que a gente faz isso? A gente conta com um processo aqui que eu estou generalizando antes de aprofundar um pouco mais especificamente para Python, mas a gente conta com um processo que é conhecido como compilação. Python é uma linguagem interpretada, não compilada, a gente já vai entender a diferença. Vamos supor que o nosso programa tem essa linha de execução aqui. Começa no início, um ponteirozinho aqui do início, temos as linhas de instruções do nosso programa e o programa vai seguindo esse fluxo aqui de cima para baixo, sequencialmente. Né? O processo de compilação é feito através de um outro programinha, que aqui eu vou abstrair os detalhes dele nesse momento, mas esse programinha ele vai lendo cada linha do arquivo, verificando, né, fazendo as análises sintáticas e semânticas, ou seja, fazendo as análises para verificar se as instruções do meu programa estão escritas da forma correta e se tem sentido o que eu escrevi ali, para no final ele gerar um ponto executável, onde eu vou lá, dou 2 cliques nesse arquivo que ele gerou e eu executo o meu programa. Vários programas escritos em Java, por exemplo, é dessa forma, por isso que ele é um pouco mais lento, porque no processo de compilação, que está exatamente traduzindo todos esses programas de linguagem alto nível, que são linguagens com comandos que o ser humano consegue entender, por exemplo, o print, minha letra está horrível, mas aqui o print, o comando if, que a gente vai ver nos módulos anteriores, nos módulos que estão por vir e tudo mais, que o ser humano entende. Esse compilador nesse processo traduz para zeros e uns. A gente aqui vai abstrair, ele na verdade traduz antes para a linguagem de máquina, que são ainda uma linguagem um pouco menos verbosa, mas ainda que o ser humano entende, para a gente manipular os registradores lá na placa-mãe. Eu não vou aqui entrar muito nesse detalhe não, a gente coloca o move, reg 1, reg 2, enfim, isso daqui a gente abstrai e a gente entende que ele já passa para essa linguagem aqui, para computador entender, a linguagem de máquina. Então, nesse processo de compilação, na maioria, né, das linguagens, deixa eu apagar aqui, antes de executar um programa, é necessário compilar esse programa. Como eu disse, esse processo é um pouco lento. E Python chegou aí para mudar um pouco essa parada, porque Python não é uma linguagem compilada, ela é interpretada. E qual que é a diferença? Ela não precisa ler o programa inteiro para conseguir gerar esse executável, ela vai fazendo isso em tempo de execução. Então, a cada linha lida já vai traduzindo e enviando as instruções para o computador executar. Então, a gente precisa instalar na nossa máquina esse interpretador Python. É só entrar no site python.org/downloads e baixar ali a versão mais atual. Aqui, quando eu fiz esses slides, a mais atual era 3.12. Nesse momento, a versão já deve ter sido atualizada, enfim, é só entrar lá e baixar. Se for baixar em Windows, dá um reboot na máquina, porque a gente sabe, né, o Windows, enfim, tem que rebootar para funcionar. E beleza, a gente já vai instalar o interpretador Python. E agora a gente vai usar o quê? O Notepad, como nós vimos ali, para programar, ou a gente vai usar uma IDE? Nós já vimos que o Notepad tem uma certa dificuldade ali, né? Ele é um editor básico, ele não tem muita ajuda para programar. A execução é externa e uma IDE, né, é o acrônimo de Integrated Development Environment, é um ambiente de desenvolvimento integrado, ela já possui mais artifícios para nos ajudar nessa programação. A IDE que eu recomendo para vocês é o PyCharm, né, é só entrar lá no site mais uma vez e instalar. Eu aqui, deixa eu abrir que eu já instalei o PyCharm anteriormente. Ele é um editor, vamos dizer assim, é uma interface mesmo, é um ambiente aí de desenvolvimento que te ajuda bastante na hora de programação. Aqui ao longo dos módulos, né, eu não vou usar a IDE, eu posso até fazer alguns exemplos nela, eu já vou explicar qual vai ser o formato que eu vou usar, mas basicamente, quando você entra na IDE, instala, né, que eu já vou lhe mostrar, a instalação básica, next, finish,
Mas quando você instala, eu vindo aqui em arquivo, né, em File, New Project, eu dou um nome aqui, né, teste YouTube, criei o meu projeto. Aqui, quando eu crio esse meu projeto, ele já vai criar uma pastinha com várias outras pastas. Eu também já tinha feito aqui outros testes, né, que não deram certo a gravação, mas enfim, agora vai. E aí aqui a gente tem várias pastinhas que a gente não precisa se preocupar agora. Se tiver integrado com GitHub, né, para você fazer versionamento de código, você pode colocar arquivos para ignorar. Ele é um ambiente que já te traz um monte de artifícios que, nesse momento, a gente não precisa se preocupar com eles. Mas beleza, criei aqui o meu projeto. Para eu criar um arquivo Python, eu posso criar programas em SQL, em JavaScript. Essa IDE, esse ambiente me permite programar em várias linguagens, mas para aqui a gente está testando Python. Dou o nome, vou colocar testmade YouTube e crio aqui o meu arquivo Python. Ele já vai criar o meu arquivo com a extensão .py.py, e aqui eu posso já programar o meu comando novamente de imprimir na tela print oi. E aqui é muito simples, que quando eu quero executar, basta eu apertar um botãozinho aqui em cima. Ele já vai abrir um campo aqui, né, que eu vou chamar de terminal. Ele já vai abrir aqui um terminal executando, né, o meu programa, que nesse caso só está imprimindo na tela a palavra oi. Se eu vier aqui colocar o e-mail e salvar, né, e vir novamente aqui e executar, ele já vai aparecer aqui o e-mail. O bom dessa IDE é que quando eu cometo algum erro aqui no meu código, por exemplo, ele já mostra um balãozinho aqui em vermelho falando, olha, tem algo errado. E se eu executar isso errado, ele já vai mostrar aqui um erro. É legal. O ponto que a gente estava falando da execução externa, nesse caso aqui, se eu salvo, né, um arquivo, teste.youtube.py, está falando relacionado ao fato de eu precisar abrir um terminal e executar esse programa através do terminal. Então aqui, por exemplo, eu estou com um terminal Windows. Se eu tivesse com um terminal Linux ou Mac, só iria variar um pouco esse comando que eu quero listar o que tem dentro dessa pasta. Então no Windows eu faço dir e aperto Enter. Se fosse Mac ou Linux eu faria ls e apertaria Enter. Eu salvei esse meu arquivo .py na área de trabalho, então eu tenho que mudar esse meu diretório. Então eu dou o comando cd, que é Change Directory, e eu vou para a minha área de trabalho. Basta eu digitar as iniciais e digitar tab, apertar tab, que ele já autocompleta para mim. E aqui agora eu dou um Enter, ele já foi para a área de trabalho. Se eu der um dir para ver o que tem lá dentro, eu consigo ver todas as pastas, todos os arquivos que tem na minha área de trabalho. E tá aqui o nosso arquivinho teste.youtube.py. Para eu executar, basta eu digitar Python, que significa o que? Eu estou mandando o computador acionar o interpretador Python, né, que a gente instalou previamente, e digitar aqui o meu nome do meu arquivo, que nesse caso eu só digitei as iniciais e teclei Tab, e ele já autocompletou para mim. Agora eu vou teclar o Enter, e ele já vai executar ali oi. Se eu colocar aqui o e-mail, salvo esse arquivo, abro ali o terminal, faço a mesma coisa, ele vai imprimir o e-mail. Então tem essas particularidades entre um Notepad e uma IDE. O bom da IDE é que, por exemplo, aqui, quando a gente for aprender comandos condicionais, não precisa se preocupar com o que eu estou escrevendo aqui, não. A gente vai ver isso com mais detalhes. Eu tenho que me preocupar em escrever tudo, dando aqui as indentações corretas. Indentações é quando eu dou essa entradinha, né, da função, que aí aqui eu monto um bloco, que aí aqui eu monto um bloco de instruções do comando if, e na IDE tem a facilidade de quando eu digito, deixa eu só botar aqui para tirar o erro, de quando eu digito o comando, por exemplo, ele já só eu digitar, ele já abre as chaves para mim, ele já me ajuda a dar as indentações corretas e tudo mais.
A gente vai ver isso com mais calma, que só são exemplos, mas a ideia tem suas vantagens e desvantagens, né? Mas, seguindo aqui, os alunos, né, no caso vocês, podem optar por qualquer outra ideia ou editor, né? Eu posso aqui no início usar um pouco dos dois. Quem quiser a ideia é só entrar no Google, digitar PyCharm e baixar. As instalações são simples, né? Next, Next, Finish, como eu disse. Ali só escolhe a pasta, né, que vai instalar a ferramenta da Next. Aqui 2 pontos importantes. Precisa habilitar. Essa daqui não precisa tanto, né? Mais um preciosismo, uma facilidade para nossa vida de colocar um atalho na área de trabalho quando você finalizar a instalação. Mas aqui um ponto interessante e muito importante é adicionar a pasta bin no path. Isso daqui, se vocês não fizerem, gente, vai dar uma zoada na execução do programa. Isso daqui, basicamente, resumindo, é assim: você está falando para o seu programa, olha, consulta todas as bibliotecas que eu instalar, que a gente vai ver o que é isso mais à frente, mas todas as bibliotecas, todas as configurações do meu programa Python, consulta dessa pasta aqui, toma. Se você não fizer isso, a sua vida vai ficar um caos na execução. Não vai funcionar, resumindo, não vai funcionar. E aí depois de instalar, dá uma reiniciada. Como a gente sabe, o Windows tem que reiniciar para funcionar. Aí aqui é só o que a gente já fez, de selecionar um projeto, definir o nome do projeto, criar um arquivo .py, que a gente já fez aqui anteriormente. Vou passar aqui rapidamente, porque isso já foi feito, né? Ali os alertas, se quiser depois tira um print, né, para poder fazer as anotações de como que executa, para vocês estudarem com mais calma. Eu vou baixar aqui, vou usar muito o Visual Studio, que eu brinco que ele é um notepad boladão. Ele é um editor de texto, como a gente estava vendo do Notepad++, eu aqui já dei um zoom nele para facilitar a vida de vocês, mas eu gosto muito de usar o Visual Studio Code. Ele é uma mistura dos dois, vocês começam a ver que ele tem aqui um terminal, né? Muitos, quando instalarem e abrir, vai vir assim. Eu posso dar aqui um novo arquivo, crio, né? Vou colocar teste visual. Aqui eu não posso esquecer de colocar a extensão do meu arquivo. Várias linguagens, até Java, várias coisas, as pessoas programam com o visual porque ele é um editor de texto. Então, todas essas particularidades de colocar a extensão do arquivo e tudo mais, eu não posso esquecer nesse caso. E aí eu dou aqui uma salvada nesse teste visual que eu criei, .py, já estava como all files. Eu venho aqui e faço o meu comando de imprimir na tela Oi Visual Studio Code. Pronto. Dou uma salvada nesse arquivo, abro aqui o meu terminal e eu tenho que executar igual eu executei o Notepad. Dá lá o dir para eu saber onde que eu tô. Eu salvei na minha área de trabalho. Aqui ele até já dá uma cola, né, de onde que tá salvo. Salvei na minha área de trabalho. Então, digitei ali o início, cliquei Tab, apertei Enter, dei um dir para saber, meu arquivo tá ali, tô no local certo. Digito Python, teste visual, .py, e ele executou ali Oi Visual Studio Code. Meire, se eu quiser, preciso sempre executar nesse terminal? Não, ele é um arquivo qualquer. Eu posso aqui voltar no meu terminal, ver aqui, teste visual, e chamar o meu programa também para ser executado pelo terminal. Beleza? Então aqui eu vou usar muito o Visual Studio Code para a gente fazer alguns testes. Em algum momento eu posso mostrar a diferença da IDE para vocês. Então aqui, inicialmente, para a gente começar a programar Python, precisa instalar o interpretador e vocês escolherem aí se vai usar IDE, Notepad ou o Notepad boladão, que é o editor lá, o Visual Studio Code. Algumas regrinhas básicas, né? Sequência de comandos é importante. Lembra que a gente viu lá no módulo de algoritmo. A gente precisa saber informar para o programa exatamente o passo a passo que a gente vai executar, que ele vai executar, na verdade. Os blocos devem ser criados usando indentação, com espaços ou tab, que é aquela empurradinha mais à direita, né? Para poder estipular ali quais vão ser os blocos de comandos. Os comentários são trechos de programa que começam com hashtag.
eles são muito importantes. Deixa eu abrir aqui o editor. A IDE, na verdade, ele é muito importante, porque se eu for começar a escrever um programa, é legal recomendar, informar para a pessoa que este programa vai imprimir a palavra oi na tela. Percebam que quando eu venho aqui do executar, ele só vai colocar o e-mail, ele ignorou tudo que está depois dessa tralha, né? desse símbolo hashtag. Então é importante colocar comentários no seu programa para a gente entender qual é a função, o que a função está fazendo. A gente vai ver isso nos próximos módulos. Seguindo aqui, a atribuição de valores ele é feita através do símbolo de igualdade. Em Python e na maioria das linguagens de programação, quando eu quero colocar uma variável que vai ser basicamente uma caixinha que vai receber um determinado valor ou uma expressão, eu preciso colocar essa variável com a palavra com um símbolo de igualdade. Então, basicamente, se eu quiser colocar um programinha, a gente vai ver isso com mais calma, tá? Não se preocupem. Mas, por exemplo, este programa calcula a área de um triângulo retângulo. A gente sabe a fórmula do triângulo retângulo, né? Para calcular a área, que é a altura vezes base dividido por 2. Então, se eu quiser colocar uma variável para receber, lembra dos exemplos lá do escaninho que a gente fez no último módulo? Então, aqui é uma variável que eu vou chamar de altura. Qual o valor que eu vou atribuir a essa variável? Ele vai estar depois do símbolo de igualdade. Vou colocar altura igual a 15. A base eu vou colocar recebendo o valor 3. As variáveis eu também, além de colocar valores inteiros aqui, como eu já botei diretamente, eu posso colocar uma expressão depois desse símbolo de igualdade. A gente sabe que a área vai ser a altura vezes a base dividido por 2. E eu quero depois imprimir o valor dessa área, o resultado final. Mais uma vez a gente vai ver isso com mais calma mais à frente. Aqui é só para mostrar para vocês que aqui eu só executei, já exibiu o resultado desse cálculo. Se eu vier aqui mudar os valores e salvar e executar novamente, ele vai calculando e imprimindo o valor que ele está calculando. Então, todas as variáveis que vão ali receber valores ou expressões, elas têm algumas regras, né, de criação, vamos dizer assim, algumas regras de boas práticas, melhor dizendo, né? Aqui tem o exemplinho que a gente acabou de fazer, tira um print aí, tenta fazer depois. Mas a gente vai ver aqui que ela tem algumas regras, mas essas variáveis, elas têm um tipo. Né? Tem tipos numéricos que a gente chama de inteiro, float, que é número com vírgula, tem tipos textuais, que é o caractere string, né? Geralmente string é o vetor de caracteres, a gente vai aprender isso no módulo de strings, tipos lógicos, e eles são definidos dinamicamente pelo Python. Então você não precisa falar, a minha variável é do tipo inteira, como acontecia em outras linguagens. Eu não preciso vir aqui nessa variável altura, por exemplo, e fazer isso. Não preciso. O próprio Python já identifica isso automaticamente. Então aqui a gente tem alguns exemplos, né, de variáveis lógicas, true e falso, verdadeiro e falso, exemplos de variáveis textuais. A gente vai ver um módulo só com strings, que tem aí uns paranauês interessantes. Aqui, variáveis numéricas, aí o Python aceita números negativos, ponto flutuante, como eu comentei. E o tipo em Python é determinado automaticamente, mas isso não significa que ele tem uma tipagem fraca. Python tem tipagem forte. Aqui vocês começam a ver que eu tenho a variável A recebendo 10, a variável B recebendo 20, mas ele está entre aspas simples, que isso para ele significa que é uma string, né? Um caractere 20 ali. No caso, uma string, né? São dois caracteres, 20, 2 e 0. E aqui tem uma expressão. Então, C está recebendo uma expressão que está tentando calcular o valor alocado armazenado em A somado de um valor alocado armazenado em B. Mas aqui eu estou tentando somar um número com um string, então isso vai dar erro, né? Então, algumas regras também para nomes de variáveis que é importante ter em mente é que elas são sensíveis à caixa, né? Deixa eu voltar aqui rapidinho.
uma variável altura minúsculo e altura em maiúsculo é tratado de uma forma diferente. Então, essa é diferente dessa. Até ficou com uma corzinha ali estranha. Pode ter um tamanho ilimitado, mas é bom evitar abusos. Deve começar com letra, né? Ou pode até começar com underscore. E outros caracteres podem ser letras, números ou underscore, underline, né? Não podem ter espaços nem acentos e não pode ser uma palavra reservada da linguagem. Palavras reservadas são palavras que geralmente são comandos, né? O próprio print que a gente viu, o if, essas questões que a gente vai ver com o passar do tempo. Beleza? Então, seguindo aqui. Qualquer dúvida, gente, bota nos comentários, hein, que no próximo vídeo eu procuro responder as dúvidas que vocês possam ter ficado nesse vídeo. Entrada de dados, para a gente fechar aqui esse módulo. Até agora, a gente só está fazendo textos assim para poder imprimir na tela. Estou aqui só dando Ctrl Z. Agora, se eu quiser que o meu usuário ele informe um determinado valor para ser processado no meu programa, eu posso usar aqui o comandinho input. Esse comando input, assim, e vou aqui, uma variável nome, esperando receber alguma coisa do usuário, aqui print nome. Se eu só executar dessa forma, eu vou aqui ficar pensando que o meu programa travou, porque olha, o que eu tenho que fazer? Ele está ali esperando alguma coisa, está esperando uma entrada do usuário. Então, esse input, nós vamos ver depois com calma no módulo de função, é basicamente uma função que recebe aqui, ele espera receber strings aqui dentro para imprimir na tela. E nesse caso, o que vier impresso, né, o que vier aqui inserido pelo usuário, de acordo com o que a gente escreveu aqui, por exemplo, digite um nome. Então, o usuário vai informar o nome, ele vai ser inserido nessa variável aqui, que é uma caixinha que está esperando receber o que o usuário vai colocar, digitar, né, aqui no dispositivo de entrada, porque ele está com esse comando input. E quando eu executo, você já vê que aparece aqui, digite um nome, eu posso botar mail, ele já vai imprimir mail. Ah, mas só que ele ficou muito coladinho, né? Ali o início ficou muito confuso, o nome com o meio ficou muito coladinho. Posso colocar, a gente vai ver com mais calma, mas eu posso colocar um /n, que é para ele pular uma linha, né? E aí quando eu executar novamente esse programa, vocês percebam que ele está esperando, aqui na linha de baixo. Digite um nome, eu digito mail e ele só imprimiu o nome mail. Então, esse comando input, ele lê, né, o que você está esperando que o usuário informe, e eu já consigo usar aquele programinha de cálculo de altura e base para que o meu usuário informe o valor e eu não fique colocando ele em texto ali claro, né, em texto gravado à pedra, vamos dizer assim. Deixa eu dar aqui um Ctrl Z para voltar para aquele exemplo anterior. Aqui eu estou com 23, 20 para altura e 3 para base. Se isso aqui mudar em algum momento, pronto, vou ter que fazer um outro programa. Não precisa ser assim. Eu posso colocar aqui a palavra em comando input, né, para o meu usuário informar. Digite a altura do triângulo. E aqui na base é a mesma coisa. Eu posso usar a palavra reservada input, que é um comando. Digite a base do triângulo. Aqui só para ficar bonitinho que a gente já aprendeu, dou o /n para pular uma linha, para receber a entrada do usuário. Salvo, não fiz mais nada ali de alteração. Digite a altura do triângulo 20, digite a base 3. E aqui deu um erro. Qual foi esse erro que apareceu aqui? Esse erro, a gente começa a perceber que quando eu digito input, ele sempre recebe a minha entrada de texto como se fosse uma string, né? Um tipo textual. E a gente já viu lá atrás que não dá para fazer cálculo com string. Então aqui eu preciso forçar que essa minha entrada seja numérica. Eu ia falar número, seja numérica. Então o que eu faço aqui? O tipo de números, eu já sei que tem inteiro, float, né? Só voltar aí
alguns slides anteriores. Então aqui eu quero forçar que a entrada do meu usuário vai ser convertida para um tipo inteiro. Eu venho aqui, coloco um tipo inteiro, salvo esse programa e executo novamente. Nesse caso, vou digitar 20, vou digitar 3 e ele vai ter feito o cálculo da forma como eu espero. Meire, mas eu quero números com vírgula. Então, eu venho aqui e coloco do tipo float para ele aceitar números com vírgula. Salvo, executo. Posso colocar aqui agora 10.4, 2.3 e ele vai calcular um número com vírgula. Nos próximos módulos a gente vai aprender esses truquezinhos de conversão e tudo mais, mudança de tipo. Aqui tem exatamente o que a gente fez, não se esqueçam, né? Sempre o retorno do input, o programa vai interpretar isso aqui como se fosse uma string. Se a gente quiser fazer cálculos com isso, precisamos forçar que essa entrada se torne do tipo que a gente quer. E aqui a gente já está cansado de ver saída de dados, a gente usa o print. Aqui tem alguns exemplos, né, de prints. Então é um lugar muito legal, vamos pular uma linha e tudo mais. E aqui é um exemplinho de um programa completo, né, para vocês darem uma olhada. Essa questão de formatar a saída, vocês perceberam que ali quando eu executei, ele saiu com muitas casas decimais, né? Então aqui eu posso colocar uma saída mais bonitinha, mais formatada. Nesse sentido aqui, ó, a área, né? A área do triângulo eu coloco %.2f, que isso aqui tá falando que eu vou querer imprimir apenas 2 casas decimais. Fecho aqui as chaves, essa aspas simples, né? E aqui eu coloco 1%, que é onde vai ser inserido o número de casas decimais para ele se encontrar. Percebe que o porcento que eu botei aqui e depois vem .2f, tá falando que é aqui que vai vir o valor da área. Vamos executar para vocês entenderem melhor. Se eu colocar aqui 20.5 e colocar 2.3, ele só colocou 2 casas decimais porque eu estipulei ali. Se aqui eu colocasse 4, ele poderia 20.5, 2.3, ele colocaria o resultado com 4 casas e assim por diante. A gente formata a saída, né? Então eu posso colocar aqui não apenas pontos flutuantes, né? Se eu usar D, vai ser para números inteiros. Posso formatar a saída com strings. Mais uma vez a gente vai ver esses exemplos mais à frente. Aqui é só o exemplinho que a gente já fez. E se eu quisesse colocar uma saída mais formatada, depois vocês podem até testar isso daqui e ver como é que vai sair aí na saída de vocês. Beleza? Então, isso que eu preparei para esse módulo de hoje. Nos próximos módulos a gente vai começar a fazer alguns programinhas entendendo a estrutura condicional, né, como é que funciona ifs e elses, elifs, e fazer alguns programinhas já bem legais. Então, não se esqueçam, instalem aí o interpretador Python, escolham se vai ter o Visual Studio ou se vão usar a IDE. Eu vou tentar fazer o vídeo para quinta-feira agora, se eu não conseguir vai sair na próxima terça. Então se inscreve aí no canal para poder não perder esses vídeos assim que eles forem lançados. Curte, compartilha, comenta para poder ajudar aí a eu fazer sempre vários conteúdos depois do módulo inicial para Python. Diz aí qual outra linguagem, outro conteúdo do mundo de tecnologia e de segurança de informação vocês gostariam de aprender. Beleza? Obrigado pela atenção e até a próxima. Tchau, tchau!